Bom dia a todos os trabalhadores e a todas as trabalhadoras. Mais um encontro do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. E hoje um tema muito importante no mês de julho. Estamos iniciando uma gravação sobre a voz negra e o negro no trabalho. E hoje dois convidados especiais para falar sobre esse tema especial, sobre o racismo no mercado de trabalho e o movimento Julho das Pretas. Para conversar conosco, nós temos nossos convidados especiais, começar pelas mulheres. Seja bem-vinda, Creuza Pedrosa, que é do Comitê Impulsor das Marchas Nacional das Mulheres Negras, que vai haver um grande evento nacional no ano 2025. Bom dia, Creuza, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, outro nosso convidado especial no mundo do trabalho é Santino Cândido Meire, secretário do combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores e membro da diretoria do Sindicato do Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande. Bom dia! Bom dia, Walter. Bom dia. Bom dia, amiga Creuza, Pedrosa, Walter. E queria parabenizar vocês, o comitê, por esse evento, por esse espaço que nos concede para que a gente debata, né, os assuntos mais importantes para a gente. E hoje aqui estamos com um assunto muito importante, que é o mês de julho, né? É o mês, mês internacional da mulher caribenha, né? E o Julho das Pretas, um salve que a gente faz aí em comemoração a Teresa Benguela. E um assunto muito importante aos nossos convidados da mesa. Hoje o nosso programa da Rota Bioceânica, nós vamos começar com 3 blocos. Nós vamos destacar que no segundo bloco nós vamos falar sobre a contextualização e o mercado de trabalho do negro, onde nós vamos verificar quais os percentuais de empregos dos brancos e dos negros. Infelizmente, no Brasil ainda há essa luta, né? Essa disparidade, e aí é onde nós vamos comentar sobre essa questão do mercado de trabalho. E no terceiro bloco nós vamos falar sobre as barreiras e preposições desses negros nos poderes, na educação, na segurança. Eu acho que é importante nós destacarmos essa paridade, né? Nós buscamos entre brancos e pretos, né? Não podemos voltar à África do Sul dos anos 80. Mas, Creuza, nós vamos começar aqui diferente hoje. Hoje nós estamos inaugurando o nosso novo estúdio, né? Mais moderno, e vocês são os primeiros convidados, fiz questão de chamar. E esse programa aqui hoje, nós vamos começar no mês de julho, um trabalho sobre vozes negras e o negro no trabalho. Então, começando como vozes negras, tem um pandeiro aqui, e aí eu vou só chamar uma musiquinha aqui para a gente homenagear os negros, né? Então, começa mais ou menos assim. Um sorriso negro, um abraço negro, traz a felicidade. Negro sem trabalho fica sem trabalho, sem sossego. Negro é a voz da felicidade. Aí eu queria que vocês acompanhassem. Um sorriso negro, um abraço negro, Traz felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Aê! Parabéns, parabéns. Bom, começando a nosso debate, que é muito importante, vamos começar com dados como o racismo e o gênero afeta o emprego das mulheres negras hoje no Brasil. Nós temos aqui uns percentuais, Creuza. Dado do IBGE e do IPEA mostra que em 2024 a taxa de desocupação entre mulheres negras foi de 9,30%.
enquanto entre as mulheres brancas ficou em apenas 5,80, ou seja, a taxa das mulheres negras desempregadas é maior, é 9, né, 0,30 e as mulheres brancas 5,80. Além disso, há um histórico de informalidade e precarização. Pessoas negras ganham cerca de 40% a menos que as pessoas brancas. Como que você vê essa prática aqui no Brasil? Essa prática do mercado, né, na inserção na hora do trabalho, isso advém de todo esse racismo estruturante que há na sociedade, né? Aonde que não vamos, o negro na última década, né, a gente avançou, né, estamos nas universidades, já galgamos alguns campos de trabalho, né? Só que isso não contribuiu, né, para a nossa inserção, né, e nessa diminuição para esses índices, né, que ainda permanece, né, que é a questão da empregabilidade. Através, muitos nós, quando a gente consegue ir para o mercado de trabalho através do concurso público, porque daí não tem como você ser, né? Você vai lá, faz a prova, passa, né? Tem que te contratar, né? Então você é efetivado. Só que daí também você é efetivado, mas você não tem ascensão dentro da sua carreira, né? Então, quer dizer, o racismo existente, né, dentro de toda essa estrutura faz com que as pessoas negras, né, elas fica abaixo da pirâmide, né? E daí é no mercado do trabalho, e daí é na questão quando você vai procurar a saúde, né? Então, a gente sofre com toda essa questão do racismo estrutural que existe nesta sociedade. Então, isso aí explica esses índices, né? De quando a gente vai, aí o IBGE aponta, né? Que apesar de tudo, né? A mulher negra ainda está em 9%, enquanto que a branca, né, só 5%, né? Então, a gente percebe como que o racismo é gritante e excludente. No mundo do trabalho, no mundo do trabalho. Inclusive, eu estou recebendo aqui, Cris, aproveitando a oportunidade, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, como é que o Júlio das Pretas surgiu e qual a sua importância histórica? É a pergunta da Carolina, secretária do Síntese Mato Grosso do Sul. Oi, Carolina. Então, Júlio das Pretas, ela é uma política, né, que ela surgiu da necessidade, né, da gente ter, né, um mês para discutir as nossas práticas, né, para discutir, para dar visibilidade, né, à questão racial inerente à luta das mulheres, né, no seu dia a dia, das mulheres pretas, né? Então, o Júlio das Pretas vem justamente para que a gente, neste mês do Júlio das Pretas, a gente mostre a nossa cara, a gente mostra o empoderamento a qual a gente busca, o bem viver dessa mulher, né? Então, o Júlio das Pretas, ele surgiu mais ou menos, já tem em 2011, se não me engano, né? Daí vem, mas antes já se trabalhava essa questão, né? Eu tenho muita dificuldade, às vezes, em datas, né? 2013. Eu tenho dificuldade em data, mas é uma política que a gente já vem trabalhando no Júlio das Pretas. E dentro dessas políticas, a gente conversa sobre a questão da saúde, sobre a questão da empregabilidade, a questão da fomentação na parte cultural, né, que é uma parte muito forte, né, das nossas questões, né? Então, esse Júlio das Pretas, ela vem ao mesmo momento, que é um momento de você se empoderar, mas é um momento da gente fazer nossas rodas de conversa e, dentro dessas nossas rodas de conversa, a gente traçar políticas, né, a qual a gente possa estar trabalhando durante todo o ano, né? Então, esse Júlio das Pretas é uma coisa, né, que surge do movimento de mulheres. Aqui em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, a gente também já vem trabalhando essa prática, tanto é que nós, da saúde, do Síntese, a gente já temos a terceira edição do Júlio das Pretas, né?
que a gente faz todo ano lá no sindicato, né? E junto com as outras entidades também a gente comemora, né, o Júlio das Pretas. Tanto é que a marcha nossa, ela iniciou daqui do Mato Grosso do Sul, dentro do Júlio das Pretas, ali quando a gente tinha a Feira Afro, na rua, na 26 de agosto, a Praça Aquidauana, né, ali. Acho que é a Praça Aquidauana, 26 de agosto? Não, não, é da Independência. Não, né? dos imigrantes. Dos imigrantes, né? Eu tenho problema disso aí. Então, foi ali que a gente traçou a questão de como a gente participaria, né? Do Júlio das Pretas, da Marcha das Mulheres Negras, que se deu em 2015, a primeira marcha. Então, este momento serve para que a gente venha conversar, né, e afinar, escurecer, né, as nossas atividades durante o ano e durante o Júlio das Pretas. E dizer que preto não é só preto no Júlio das Pretas, preta não é só preta no Júlio das Pretas. A gente é preta nos 365 dias do ano. Né? E também para dizer que a gente não quer ser só lembrada no 13 de maio, só em novembro, né, mas que a gente tem toda uma política durante o ano inteiro, né, de resistência, de persistência no combate, né, a toda essa discriminação estruturante que existe aí, né, na figura do Brasil e do Estado, né? O Estado onde nos tira todos os direitos, na figura dos seus dirigentes, né? E a gente está aí para combater, né? E para garantia do bem viver da população negra e principalmente nós, mulheres negras, que queremos políticas públicas que atendam nossas necessidades. E esses percentuais que aumentem esses percentuais, né? Exatamente, essa que diminua, né, essa questão aí, né, a questão principalmente da empregabilidade, né, que seja zero, né, zero. Né, que a gente consiga estar em todos os postos de trabalho, né. E aproveitando, Cris, essa nossa pauta, sobre o racismo no mundo do trabalho, eu pergunto ao Santino que ele ocupa uma pasta muito importante na Central Única dos Trabalhadores aqui no estado do Mato Grosso do Sul, está fazendo um belo trabalho em confronto, né, de combate ao racismo no mundo do trabalho. E eu queria fazer uma pergunta para você, Santino. Gradualmente, o combate ao racismo institucional tem sido pauta nas empresas. Eu vejo que você faz vários DDS nas garagens, né? Nós fizemos vários eventos ano passado sobre o combate ao racismo. Como que você, na sua experiência, você vê a presença ou ausência dessas iniciativas hoje, no modo geral, nas empresas sobre o combate ao racismo? Então, Walter, eu vejo que nós fazemos parte de uma central única dos trabalhadores, que é uma central bem combativa na questão dos direitos trabalhistas. E dentro desses combates a gente tem secretarias que a gente desenvolve e a gente tem o privilégio aí de estar aí há 2 anos frente à secretaria, onde a gente tem acompanhado, desenvolvido o serviço junto às empresas, quanto a essa questão do racismo, que é uma coisa bem, até eu acho que estafante de se falar. É uma coisa clara que está aí, a capacidade do ser humano é igual, então eu acho que essa discriminação é uma coisa bem constrangedora, mas a gente tem conseguido, por exemplo, no meu campo de trabalho mesmo, que eu trabalho na área de transporte, a gente tem conseguido amenizar isso, né? Essa questão da mulher já é uma coisa tradicional, que a mulher ganha menos do que o homem no campo de trabalho e não deixa de ser ali na parte estrutural do racismo, né? Então a gente tem feito um combate bem frequente, bem incisivo nessa questão para a gente tentar no dia a dia amenizar isso para o trabalhador, para ele que tenha um ambiente de trabalho mais igualitário, vamos dizer assim, né? O Santino, completando essa pergunta, que boas práticas você destacaria para combater esse racismo?
Eu creio que essa prática teria que vir da empresa. A empresa ter um recursos humanos bem atuante, né, desenvolver trabalho junto aos seus trabalhadores no modo geral, sabe? Com essa inclusão, né? Uma vez que a gente vê que não tem diferença de trabalho. O problema em si, eu creio que é o preconceito do ser humano. Eu acho que o ser humano ele tem que fazer um momento de reflexão e olhar para o colega ao lado e ver que não tem distinção nenhuma. Ô Santinho, continuando a pergunta, nós se preocupamos na questão de sistema de cotas. Essa pergunta vai para a Creuza também. Sistema de cotas. Muitas vezes, nas universidades, às vezes em concursos públicos, nós somos criticados, né? Porque as pessoas acham que esse sistema de cota, eles vê numa visão diferente, né? Que eles acham que todos têm que ser igual, né? Igual todos têm que ser, mas quando o sistema de cota ele foi criado justamente para inserir, a dar oportunidade àquele filho do pedreiro, o filho do homem do campo, a frequentar uma faculdade, que muitas vezes ele não tem essa oportunidade porque ele não tem acesso dentro da educação primária. Sistema de cota, você acha que dentro das universidades federais ele é cumprido? Esse sistema de cota hoje, ele é um sistema que atrai os filhos de trabalhadores negros ao acesso à educação? Volto. Eu particularmente, eu tenho uma opinião bem frisante nessa questão. Inclusive, eu tenho um exemplo dentro da minha casa que um dia meu filho me falou: pai, eu sou contra essa questão de cota. Eu pedi para ele: então me explica o porquê que você é contra. O interessante é a pessoa falar para você que é contra e ela fundamentar o porquê que ela é contra. Né? E ele me explicou e ele me falou, eu falei: eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho o privilégio hoje, na realidade eu sou advogado de formação, tive o privilégio de usufruir de um benefício que o governo colocou aí, né? Sou formado, a minha esposa é formada, meu filho mais velho também é formado, tudo nessa questão de benefício do governo. Eu tenho um mais novo que fez essa pergunta para mim, mas você já viu que ele é um camarada que fez essa pergunta para mim, eu desinformado. É o único que não é formado em casa. Eu digo para ele assim: não esquece que o benefício do governo tem tempo. De tempos em tempos o governo entra, ele muda, né? Então tá aí agora tentando se formar. Mas eu acho que a questão de cota deve existir, porque a gente se vê o seguinte: hoje as nossas universidades federais, quem que consegue uma vaga na Universidade Federal? O filho daquele camarada que tem um poder aquisitivo melhor, que faça um cursinho particular e consegue entrar na Universidade Federal. Então, eu sou a favor do programa de cotas, eu acho que tem que ser. Nós somos iguais, todo mundo somos iguais, mas nem todo mundo tem oportunidade do dia a dia, né? Então, eu sou a favor, sim, e eu acho que cada vez que ela tem que ser implementada mais, e o nosso povo tem que aproveitar essas oportunidades e fazer, e aceitar. Você, Cris, você é a favor ou contra as cotas? Primeiro, eu vou dizer que as cotas não foi uma questão do negro, né? As cotas, elas sempre existiram. Tanto é que se iniciou, né, na branquitude, filho dos fazendeiros, né? Filhos do fazendeiro que já tinha direito, né, por ser lá, tratar com a lida do dia a dia, do boi, do gado lá, já ingressar diretamente na universidade, né? Então, ele já tinha esse percentual dessa cota, né? Agora, essa cota, para quando vem para a questão racial, para o negro, daí ela é discutida, daí ela é questionada, né?
e uma grande parcela dessa estrutura aí contra, né? Daí a gente percebe que como é difícil a gente trabalhar na questão da igualdade, né, de direito. E eu sou a favor da cota, sim, não, mas não que ela seja permanente, né? Mas que enquanto houver essa discriminação, né? Essa desigualdade, ela é necessária, né? E, e quando não houver mais essa necessidade dessa igualdade das pessoas, né? Dentro da questão da política, seja no trabalho ou nas universidades, a questão da cota, para mim, eu acho que é importante, mas frisando, não que seja permanente, porque se for uma coisa permanente, é porque as políticas não estão funcionando, né? Então, eu sou a favor, sim, das cotas, mesmo porque se a gente for ver a questão de uma criança, né, que ao deitar, dorme com a barriga vazia, né? Porque é a questão das crianças negras, né? Que ao levantar, muitas vezes não tem nem a água direito para se lavar. E principalmente não tem direito à primeira refeição, muitas vezes, e vá para uma escola pública, aonde a questão do racismo, ela vai ser sempre a última, muitas vezes nem é observada pelos mestres que estão, porque existe a discriminação, existe o racismo. Então, quer dizer, o crescimento educacional dessa criança realmente vai ser um crescimento precário. E daí essa criança, ao atingir a idade de ir para a universidade, ela não vai concorrer de igual para igual, né? Com os outros que vêm de uma escola privada, né? Principalmente conforme o curso que ela querer, né? Dentro dessa universidade, com certeza ela não vai ter a mínima chance, né? Já pelo jeito da qual essa criança, desde o nascer, já foi tratada dentro dessa sociedade, porque a gente sabe muito bem a situação do povo negro, isso é no mundo e do Brasil e aqui no nosso estado, né? Os pais recebem os menores salários, geralmente essa criança é periférica, vem de algumas ocupações, então, quer dizer, não existe igualdade, né, para essa criança para com as outras crianças, né? Então, a cota, neste sentido, é necessário, sim, enquanto a gente vai trabalhando as outras políticas para que a gente realmente possa ter igualdade de direito dentro da estrutura da sociedade, né? Então, as cotas são necessárias, sim. Necessário. E dentro dessas cotas aí, Cruz, me chama a atenção aqui que tem alguns números que nós fizemos uma pesquisa aqui, que mulheres negras enfrentam a barreira para subir na carreira e sofrem o racismo dentro das suas institucional, cotidiano. Ela aqui relata que 86% relata experiência de racista no trabalho. É muito alto, né, Santino? É muito alto. É altíssimo, né? É altíssimo. Eu mesmo já sofri racismo dentro do meu local de trabalho, já senti racismo dentro dos movimentos a qual eu percorro, eu perpasso, inclusive no movimento sindical, numa reunião onde eu estava, né, tratando ali do nosso dia a dia, da questão salarial, né? E o médico chegou para uma das pessoas lá, né? Eu não sei o que você está ouvindo, essa doméstica, né? Quer dizer, me desqualificou contra trabalhadora, contra uma representante sindical que estava ali, né, na luta, né, por direitos e dignidade, né, e contra o profissional, né? Mesmo porque não quer dizer que a doméstica não seja uma profissão digna, né? Mas qual que me cabe dentro dessa estrutura ser doméstica? Que eu não me caberia ser uma representante sindical, sendo uma servidora estadual da Secretaria de Saúde, não interessa o meu cargo, mas interessa a minha luta, né? Então, quer dizer, a gente sofre o racismo quando você briga, quando você não está brigando e quando você corre, você é um preto que tem que atirar. Né? Então, quer dizer, o racismo estruturante está aí, né? Ele no dia a dia, é vivo, dia, né? dia a dia. Então, é latente, né? No dia a dia das nossas vidas, né? Então, a gente
é muito difícil ser uma pessoa, uma mulher negra, no né, Brasil. no Brasil. E a Creuza trouxe uma pauta muito importante, Santino. Depois eu vou contar minha experiência. Qual a sua experiência de racismo que você já passou por essa situação? Walter, eu em particular, eu acho um tema muito complexo da gente se ver. Eu sempre procurei, em si, me portar por si próprio. Eu sempre disse, inclusive na vida pessoal para os meus irmãos, que eu disse o seguinte: você tem que andar de cabeça erguida, igualmente todos, né? A gente tem uma experiência própria que o camarada dizia para mim assim: entra no mercado, aquele cara fica olhando para mim, meu amigo, anda de cabeça erguida, se você tiver oportunidade de passar a perder algum problema, meu amigo, bom dia, boa tarde. Então eu acho assim, é uma coisa bem constrangedora que nós passamos no dia a dia, mas eu busco, na qualificação, ser igual a todos. Hoje, nós, por exemplo, dirigentes, se relacionamos com muitas pessoas. E você tem que ter aquilo dentro de si que você, se não é igual a ele, você é melhor a ele. É o meu dia a dia. Eu acho que esse aí é o psicológico, né, Santino? Eu acho que muitas vezes o racismo está na própria psicológico do negro. Porque quando você falou, quando ele fala que ele é igual, ele tem que se portar igual a qualquer um, ele vai andar nos espaços públicos, ele vai frequentar as instituições de ensino, vai ter o melhor emprego com a cabeça boa. Lógico que nos olhos dos brancos, vai ter esse racismo. Eu tive uma experiência, quando eu jogava futebol, eu fui para Itaquiraí, e aí lá chegou, cada grupo hospedou o grupo de futebol nas suas casas, que não tinha dinheiro para pagar hotel. E eu caí logo, caí logo numa casa onde era do vice-prefeito. Lá é o pessoal tudo alemão. E quando no dia cedo eu fui tomar o café, o cara viu minha cor, levantou da mesa e saiu. Ele não falou nada, mas basta um olhar, nós que somos negros, você percebe a indiferença. Mas isso nos cresce no dia a dia. E hoje eu ando de cabeça erguida, eu tenho a maior honra de ser da pele escura e ando assim, e agradeço a Deus por ser de pele escura, né? E dando continuidade sobre o nosso tema tão importante, que agora, Creuza, nós vamos entrar sobre o Julho das Pretas. Oba! Vamos falar mais sobre esse movimento importante. Mas esse tema do trabalho é tão importante que ele é o que nós vivemos no dia a dia, né? Mas assim, na prática, que barreira você vê para a inclusão? A falta de letramento racial, a falta de diálogo no dia a dia, nas empresas, nas escolas. Você acha, Creuza, que as políticas sociais, elas falham sobre esse tema? Na minha visão, falha grande, né? Mesmo porque, para se combater o racismo, primeiro tem que admitir que ele existe, né? Não a negação de que isso é mimimi, que é coisa da cabeça dos próprios negros, né? Que os próprios negros não se entendem, né? Que os próprios negros, eles mesmos se discriminam, né? Primeiro é a existência que existe o racismo, sim. E daí, dentro dessa existência, né? A se ter as políticas a ser trabalhadas, né? Nós temos a lei aí que tem que ser trabalhada no chão das escolas, que não é trabalhada, 10.639, né? Quando você chega, os materiais que fala, que vem de encontro a essa política, você vê que está tudo engavetado, poucos professores
conversa sobre isso, né? Mesmo porque existe aquela coação diante dos professores e muitos pais entendem que falar da negritude, falar da política da inserção nessas questões, né, de como que se deu, né, a cultura, né, inclusive, né, é que você está tentando fazer a cabeça dos filhos, daí vem aqueles muitos pensamentos errôneos, né, e aonde os professores são muitas vezes pressionado, né? Então eles até muitas vezes deixam essa política ser discutida, né, lá no cantinho, né? Então, mesmo porque quando eu fiz o meu TCC, né, que eu fiz sobre a imagem das pessoas negras em livro didático, eu percebi, né, a ausência, né, de se discutir essa política, né, dentro do chão da escola. Né? Então, todos esses materiais que deveriam ser trabalhados, principalmente a questão da lei, a gente via que era engavetado. Isso na educação. Né? E eu fiz o meu TCC em 2013. Né? E depois de 2013, pouco se mudou. Né? Porque eu fiz em algumas escolas, eu fui, visitei, conversei, né? E a gente percebe a ausência, né, da discussão sobre a lei, né, e sobre a política a qual tem que ser discutida. E os livros ainda insistem em trazer a imagem do preto amarrado no pelourim, né, amarrado lá no navio negreiro, naquele sofrimento. Quer dizer, a criança, por si, a criança negra, ela se sente até acuada, né, de ver, né, que como ele ainda na nossa época é tratado ainda lá como 1500, né, aonde era trazido nos porões dos navios, quando chegava era vendido, exposto às praças, né, e vendido, e dentro das senzalas, dentro das grandes das casas dos coronéis, as criancinhas embaixo ali, peladinho, né, ali a mãe servindo as patroas, né, e eles ali jogados, né, então são ainda essas imagens que ainda persistem, né, nos livros didáticos, né, e a gente sabe que a gente tem, a criança, ela se vai pelas suas referências, né, e quando existe essa ausência de referência de pessoas negras nos livros didáticos, como a pessoa que se emergiu, a pessoa que é doutora, a pessoa que é cantor, não é só jogador, né? Então, essas referências é muito importante. E isso ainda tem uma ausência dentro dos livros didáticos, né? Então, ainda isso é uma questão que o MEC tem que se discutir, essa política. E se a gente vai para a política da saúde, a gente ainda percebe o tratamento por falta de formação dos próprios trabalhadores ali, o gestor se preocupar em fazer, né, esse aletramento, né, discutir as políticas assim da discriminação racial dentro desse mercado, e isso aí prejudica, inclusive, o atendimento, né, à população negra, à mulher negra, que muitas vezes, por exemplo, se for na questão da maternidade, no parto, o sofrimento dessa mulher, né, que ela passa ali porque ela é forte, ela aguenta, muitas vezes ela precisa de uma cesárea, né? Então, quer dizer, o sofrimento, e esse sofrimento ainda vem de toda uma questão da falha do Estado, né, em política de, né, humanizada a essa população, né, que ainda ela é vista como uma pessoa de terceira classe. Ela é uma mulher negra que aguenta dor, então não precisa da anestesia, né? Muitas vezes não é só na questão do parto, mas na questão do atendimento, as pessoas, ela está cheirando, o negro fede, muitas vezes a enfermeira não quer fazer o toque, né? Então, quer dizer, são muitas coisas, muitas que têm que ser discutido ainda na questão da humanização, na questão do atendimento. Então, essas políticas, né, essas políticas públicas, ela erra muito quando se diz na questão do atendimento, da humanização, de como tem que ser a população negra atendida. E sem falar que a gente tem algumas doenças inerentes da nossa pessoa, né, da nossa cor, né? E essas políticas, muitas vezes, elas não estão ali sendo cumpridas, como é a questão da anemia falciforme. A gente sabe que existe uma falta imensa, né, do medicamento para o tratamento dessa doença, né? A questão da hipertensão, né, que é também inerente à questão das mulheres negras, do povo negro. Então, quer dizer, toda uma política inerente a nós, muitas vezes é falha, né,
dentro dessas políticas públicas. E quando a gente vai para a questão da moradia, a gente sabe que dificilmente as mulheres negras conseguem ali a sua casinha. Quando a gente vai na questão do lazer, a gente sabe que quando a gente chega em certos setores, a gente não é bem-vindo, a gente não é bem recebido. Então, quer dizer que essas políticas têm que ter o letramento racial, sim, tem que ter a formação, sim, o governo tem que ver que existe as diferenças, né, e que essas diferenças têm que ter política para essas diferenças, né? E nós é a questão, nós, mulheres negras, nós, povo negro, existe um racismo aí, tem que se reconhecer esse racismo, e diante de tudo isso tem que ter as políticas humanizadas, né, para que a gente realmente esteja no atendimento de qualitário, de fato, né, para o bem viver nosso. E tem uma razão dentro da sua fala, que é um quadro atual no Brasil, que os meninos na fila de adotação, a maioria quem é adotado é crianças brancas, né? Geralmente as crianças com cor, elas demoram, né, a entrar na fila do processo de adoção de pais, né? Isso aí é justamente uma cultura, a falta de uma política pública para que faça essa consciência que todos são seres humanos, todos são iguais, né? Mas agora nós vamos entrar no um tema importante aqui. Agora nós vamos mergulhar no Julho das Pretas, uma ação política que recebe todo mês de julho, né? Eu vejo aqui, a primeira pergunta é para você, Cris. O que é e por que existe o Julho das Pretas? O Julho das Pretas existe porque nós existimos, né? Principalmente por isso. Nós existimos, a gente briga por direito, a gente briga por respeito, por igualdade. Então, a gente também tem que ter um mês para que a gente possa vir discutir, né, o nosso dia a dia, né? Quanto pessoas produtivas, quanto mulheres que estão aí para contribuir, né? Então, o Julho das Pretas existe porque nós existimos, né? Então, o Julho das Pretas é o momento que a gente discute todas as nossas demandas, né? Temos grandes movimentações, atividades, né, em todo o Brasil, né? Aqui também, onde cada ponto a gente tá ali para falar, estamos aqui, existimos, né? E daí a gente trabalha com todas as pautas no Julho das Pretas. Saúde, educação, cultura, empoderamento, né? Então, todas as pautas inerentes a qual a gente tem que mostrar, né? E principalmente a questão cultural, a questão da nossa existência, a questão da nossa resistência e a questão da nossa permanência, né? Então, Julho das Pretas é o momento das mulheres negras de escurecer as nossas, né, ansiedades, né, o nosso bem viver, né? E traçar junto com os demais, né, não só com as pretas, né, mas também com a sociedade o combate ao antirracismo. E, Creuza, é legal que ele foi criado em 2013 pelo Instituto Odara, ganhando força nacional, né? Exato. E os temas deste ano é que a bandeira é o movimento que carrega, né? O movimento que carrega, né? Foco de reparação histórica do bom viver, a construção da segunda Marcha Nacional das Mulheres Negras. Então, né, a segunda Marcha Nacional das Mulheres Negras, né? Por exemplo, o Julho das Pretas em 2013, né? Mas a gente começou a discutir o Julho das Pretas em 2011, né? Inclusive Casabaiomi, né? Eram mulheres que iam conversar o seu dia a dia ali nessas rodas de conversa, né? Foi se discutindo a necessidade, né, de se ter o nosso mês, né? E se criou aí o Julho das Pretas, né? E nós aqui no estado também a gente tem essas pautas, né? E dentro dessas pautas, em 2015, né, também discutimos a primeira Marcha Nacional das Mulheres Negras, em 2015, né? Mas essa conversação também ela já vem lá de 2011, 2013, né? E que se desembocou em 2015, a primeira Marcha Nacional das Mulheres Negras. E nós aqui no Mato Grosso do Sul também nos reunimos, né? E formamos o coletivo, né? O Comitê Impulsor da Marcha Nacional das Mulheres Negras,
né? Daí foi em 2015 que a gente formou o comitê impulsor, e dentro desse comitê impulsor nós tínhamos a nossa meta, que na época de 2015 era 100 mil mulheres marchando no chão de Brasília, né? E qual seria... 100 mil mulheres. 100 mil mulheres. E qual seria a contribuição do Mato Grosso do Sul? E dentro do comitê impulsor, a gente ali, junto com todas as entidades, CUT, CTB, MMNU, o Negro, Coletivo de Mulheres Negras, né? A Imunegro de Corumbá. Então, são vários movimentos se uniram e a gente formou o Comitê Impulsor. E dentro do Comitê Impulsor, a gente traçou, né, que nós aqui do Mato Grosso do Sul iríamos participar do Nacional, que foi em 18 de novembro de 2015, né, a primeira marcha. E nós fomos com 2 ônibus e uma van. Foi um parto para que a gente pudesse ter essa nossa delegação, que na época foi em torno de 80 mulheres, né, nessa delegação. E foi muito trabalho, mas ao mesmo tempo foi uma coisa assim muito gratificante, né, da primeira marcha, né? Como que é isso? Lá, a gente lá no chão de Brasília, marchando pelo bem viver, a gente denunciando todas as práticas, né, do racismo, né, do fascismo existente. Então, para a gente foi um momento assim histórico nessa primeira marcha, e a gente conseguiu ir, né? Na época foi um ônibus da CUT, foi um ônibus do comitê, e mais essa van e essas 80 mulheres que contribuiu com a primeira marcha nacional. A meta era 100 mil, a gente conseguiu marchar com 60 mil mulheres, né? Foi uma coisa histórica, uma coisa muito linda. E 10 anos após a primeira marcha, para ver como coisa de negro é difícil. 10 anos após a primeira marcha, agora em 2025, vem a segunda marcha. E eu vejo aqui, né? Creuza, ó, eu vejo aqui que a programação tá recheada aqui, ó. Aqui tá falando que o Movimento das Mulheres Negras tem 634 atividades programadas para esse mês, organizado por mais de 250 coletivos. Olha que beleza. Que maravilha, né? E o tema me chamou a atenção também, viu, Santini? Olha o tema de 2025. Ancestralidade que move o axé como força de reparação e bem viver. Como pois que é isso, esse Creuza? bem viver, né? Olha, o axé e o bem viver, né? E todos esses movimentos aí que você mesmo colocou aí. E nesse envolvimento dessa segunda marcha, é uma coisa estronda, né? É maravilhoso isso, né? Então, a gente, junto com essa sociedade, né? Junto com a sociedade em si, né? Daí brancos e negros, né? Porque a questão que a gente discute é o antirracismo, mesmo é o combate ao antirracismo, mas com uma linha específica das mulheres negras, né? Porque a segunda marcha é a Marcha Nacional das Mulheres Negras, né? Então, a gente tem todo esse olhar para a questão das mulheres negras. E agora, o nosso envolvimento, ele se estendeu, porque conforme vai surgir na modernidade tudo, vai surgindo também outras pautas, né? Que a gente precisa ter o olhar. E esse olhar da nossa segunda marcha é a questão dos povos de terreiro que estão sendo massacrados, né? É a questão que a gente tem que estar trazendo, temos que ter uma política de discussão para o pessoal em situação de rua, porque a gente sabe muito bem quais são as mulheres que estão em situação de rua. Então, quer dizer, a nosso momento, essa segunda marcha é ao mesmo tempo para discutir o nosso bem viver das mulheres negras, mas ao mesmo tempo a denúncia de tudo isso que vem ocorrendo, né? Dentro do Brasil, né? E esse aumento, né, dessa população, né, que a gente tem toda uma política traçada para o nosso bem viver, mas ao mesmo tempo a gente percebe as barbaridades, né, que emergem, né, no dia a dia, né? E a questão do pessoal aí que a gente tem que estar conversando, informando, trazendo o olhar, né, para a ausência dessas políticas nessas situações aí, né? Então, a gente vem aí com essa política, né, de estar dando visibilidade à segunda marcha, de estar dando o empoderamento às mulheres negras nessa segunda marcha, mas, ao mesmo tempo, o nosso dever de estar levando essas denúncias, né?
e dentro dessas denúncias a gente traçar e exigir do Estado brasileiro resposta, né, para essas questões que se aponta aí. Né, a questão do racismo estruturante em cima das matrizes africanas, né, que é o racismo em si, né, que quer dizer os terreiros sendo apedrejados, né, as mães de santo lá sendo presa, né, com toda essa violência, essa truculência da repressão policial, né, a questão do aumento da nossa população, principalmente as nossas mulheres, né, negras que estão aí em situação de rua, que a gente não visualiza, né, nenhum momento o Estado, né, dando uma resposta para tudo isso, né, e as lutas que ainda permanecem aí, né, a questão da empregabilidade, né, a questão da diferença no mercado de trabalho, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da cultura, a questão da moradia, a questão do respeito em si, que nós existimos e para isso existe uma política que tem que ser aplicada e trabalhada para nós, população negra, né? Para que realmente a gente consiga ter o bem viver, né, da população negra e principalmente das mulheres negras. Né? Então, esse Julho das Pretas, a gente vai estar trabalhando tudo em cima disso aí, né? Para a nossa segunda marcha, a gente está lá no dia 25 de novembro, a gente fazendo denunciando e, ao mesmo tempo, mostrando o empoderamento dessas mulheres que têm um olhar, que têm uma visão, que vão para a marcha exigir reparação do Estado brasileiro. E que, nessa segunda marcha, e para a terceira marcha, não seja só uma delegação de 500 mulheres, porque a nossa previsão é que levar 500 mulheres, 10 ônibus, a nossa contribuição é essa, para 1 milhão de mulheres, que é a previsão de estar marchando no chão de Brasília. Mas que na terceira a gente já leve as nossas parlamentares, as nossas vereadoras, porque quando a gente chega para conversar lá em Brasília, é muito bonito a gente ver algumas mulheres caras preta que fala assim pra gente: eu sou resultado da primeira marcha, porque eu me vi como mulher negra e eu fui pra luta, e hoje aqui eu sou uma parlamentar, e isso eu devo à primeira marcha. E eu quero que a nossa delegação de Mato Grosso do Sul, né, que não foi possível para essa segunda, mas para a terceira, a gente tenha essas mulheres dizendo: eu me empoderei, porque é um resultado da marcha das mulheres negras que foram para lá e fez a denúncia e brigou para o bem viver e para o nosso empoderamento como mulher negra, né, no Brasil. Então, isso para a gente é um momento assim lindo, né, essa segunda marcha, de junto com todos os movimentos, junto com todos os parceiros, que pegue a nossa mão, que nos ajude para que a nossa meta seja cumprida. 10 ônibus, 500 mulheres, a gente conseguir atingir 20 mil mulheres no estado todo, né? Que essa marcha é necessária, essa marcha é importante. E daí cabe a todos os movimentos, a todos nós que combatemos o antirracismo, daí pretos ou não, né? Mas que combate o antirracismo estruturante que existe. Então, essa segunda marcha é para isso. Olha só, Santília, a responsabilidade da mobilização das entidades de levar mais ônibus, mais pessoas. Qual que é o papel da CUT dentro da Secretaria do Combate ao Racismo a esse movimento, inclusive no que tinge na área do trabalho? Ô Walter, eu vou falar uma coisa para você. Nós aqui ouvindo a companheira Creuza, eu me sinto privilegiado de ser secretário da CUT, dessa pasta de combate ao racismo, sabe? Na colocação da companheira dizendo a questão da falta das ações de políticas sociais por parte do governo, eu acho que até chega, na realidade, a nos engrandecer, porque desta forma vai surgir muitas Creusas Pedrosa, Vanessa Oderico, que é a menina que é presidente da Unegro, Romilda Pisani, que também faz parte, sabe? Eu posso dizer para você assim que nós somos privilegiados de ter essas mulheres de guerra num encampamento de uma mobilização dessa, e eu disse para ela desde o começo: a CUT é uma central de lutas e de povos, então nós não deixaremos em momento algum de participar, de entrar nesse engajamento e fortalecer.
né? Vamos buscar mais parceiros no dia a dia nosso aí. Inclusive você vai ser convidado para nos receber no seu sindicato. E é um maior prazer. Eu sei que, além de ser da Conegra, eu sou da coletividade, sou membro da CUT Mato Grosso do Sul. A minha secretaria é a Secretaria do Transporte e Logística, que é da sua área profissional, e com certeza nós estamos à disposição. E hoje eu queria que vocês, cada um de vocês, deixasse um recado sobre o bom viver, sobre a Marcha das Mulheres Negras, sobre o seu trabalho na CUT, para que nós possamos. Você vê que a hora passa rápido, né? Quando o assunto é interessante, é bom, eu acho que nós temos várias pautas ainda importantes. E aí deixar o recadinho de cada um de vocês, agradecendo a cada um de vocês pela presença, muito rica a presença de vocês, de vocês disponibilizar um tempo precioso que vocês têm nas suas atividades profissionais, pessoais, para vir colaborar, né, com a coletividade do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, que hoje estreia um novo ambiente, né? E nós estamos planejando, Creuza e Santino, um seminário com todas essas pautas que nós estamos trazendo durante o ano 2024 e 2025. Queria começar pela Creuza, as considerações finais. Creuza, obrigado pela presença. Walter, primeiramente, obrigado, né, a você nos acolher, nos receber aqui, principalmente a gente inaugurar, né, Santino, aqui o espaço, né? Então, para a gente, né, e nós que viemos, né, do movimento e sentimos a necessidade da gente, da mídia, né, da grande mídia nos acolher, né, porque uma coisa é a gente fazer uma reunião ali, né, com 2, 3, 4, 5, que vai muitas vezes reproduzir ou não. Outra coisa é a gente estar num espaço como esse, né, que atinge daí muito mais, né? Então, são esses espaços que a gente precisa, né? E você, nesse momento, nos abriu esse espaço, né? Principalmente para mim, né? Que eu preciso aí estar divulgando, de fomentar, né? A questão da nossa segunda marcha. É um momento, assim, importante, gratificante em ter essa porta aberta. Obrigado, né? Por ter, né? Aqui chamado o Comitê Impulsor da Marcha das Mulheres Negras, né? Para inaugurar aqui, né, com você, né, mais o Santino da CUT aqui, secretário de combate ao racismo da CUT. Também já fui secretária da CUT da Mulher Trabalhadora em 2006, né? Então, quer dizer, eu entendo toda a política existente dentro da CUT, somos parceiros, meu sindicato é filiado à CUT, inclusive sou delegada agora aí pro encontro, né, que vai ter da CUT, né? E a gente é parceiro em todos os momentos, porque a gente ser do movimento é a gente estar interagindo com todos os outros movimentos, né? E eu não sou só aqui do Comitê Impulsor, sou da direção do Sintes, né? Sou da Secretaria de Combate ao Racismo do Sintes, sou do coletivo das Mulheres Negras, né? E permeio aí em outros movimentos, ocupação, brigando por questão da moradia, movimento de mulheres, né? E esse momento aqui que você nos oportunizou para a gente escurecer a nossa conversa, né, no Julho das Pretas, é muito gratificante e obrigado. Obrigado, seja bem-vindo. Santino. Walter, eu também tenho que agradecer, né, a oportunidade do convite, a oportunidade de estarmos confraternizando-se contigo, com a amiga Creuza, né? Agradecer ao meu sindicato, né, o Sindicato Trabalhador do Transporte Coletivo, dar um alô, agradecer a amiga Cléo, Secretaria da Mulher, que a gente está discutindo o Julho das Pretas, Dia Internacional da Mulher Negra Caribenha, mas sabemos que a mulher ela tem um papel fundamental no nosso dia a dia, né? Então é só uma data para a gente lembrar, mas a mulher tem um papel fundamental. E quero, Walter, na realidade, agradecer e queria contar com a contribuição de todos os nossos colegas, nossas entidades sindicais, principalmente as filiadas à CUT, que nós fazemos
parte de um grupo de lutas, a vir conosco, participar, se enganjar nesse movimento da Marcha das Mulheres Negras a Brasília, novembro de 2025. Abraço, obrigado. Queríamos agradecer a todos e a todas e lembrar que as redes sociais, via YouTube, Facebook, estará à disposição a partir de segunda-feira, dia 21/7/2025, para que todos possam assistir e participar. Um abraço, fica com Deus.